querem subir, nós queremos descer. Enquanto todos querem as alturas, nós queremos a profundidade. Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui para glorificar ao Senhor, neste culto de quarta-feira, O Senhor tem sido muito fiel, como sempre, E nós, assim como filhos dele, precisamos cada vez mais cultuar com gratidão, com alegria. E eu convido você a, nesse momento, fechar os seus olhos aí onde você estiver nos assistindo, para orarmos e para agradecermos ao Senhor, principalmente, adorar a Ele por tudo que Ele é nas nossas vidas. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço direção, Senhor, para este culto, para mais uma vez, Senhor, onde vamos, assim, estar cultuando ao Senhor. Deus, que o Senhor direcione, Senhor, tudo que fizermos. Pai, que o Senhor fale, Senhor, através do pastor, nessa quarta-feira, que o Senhor alcance os nossos corações, Pai, com a tua palavra, que cada vez mais, Pai, venhamos ter gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor é, que jamais, Pai, nos esqueçamos de quem o Senhor é nas nossas vidas, Deus. Que o Senhor tome, Senhor, a vida de toda a igreja, todas as famílias, não só da nossa igreja, mas de toda a igreja do Senhor, onde estiver no mundo, que o Senhor esteja, Senhor, acolhendo, Senhor, cuidando, zelando, Senhor, por nós, como sempre tem feito. Em nome de Jesus aqui te oramos, te agradecemos, te glorificamos por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
casa do amor de Deus. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas fiel, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, eterno, imortal, invisível, mas fiel, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Louvado e exaltado seja o Senhor por mais um dia na presença dEle, por estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor, sabendo que ela é alimento, né, para nós, ela é luz para os nossos caminhos, amém? Lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos estar firmados no Senhor. E a gente só consegue quando nós buscamos nos relacionar e conhecer quem é esse Deus maravilhoso a qual estamos servindo. Amém? Que o Senhor direcione tudo aqui, porque nós sabemos que Ele é o convidado principal aqui, nesse momento. Amém? Eu vou estar orando aqui para darmos início ao compartilhar a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Bendito é o Teu nome. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor tem promessas para nossas vidas. Graças te damos, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, porque não há outro Deus como o Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, Deus único, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Aleluias. Ah, Senhor, a quem recorreremos, Deus, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Só o Senhor. Por isso estamos aqui, Deus, para nos alimentar, para cultuar, para externar nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Direciona em tudo, Senhor.
que não seja eu, mas o teu Espírito, Pai, guiando a todo tempo. Fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, prepara, Senhor, o nosso coração para receber a Tua palavra e que ela fique enxertada, Senhor, nos nossos corações. Nos alicerça cada dia, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Alinha os nossos pensamentos aos Teus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E a palavra hoje que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês está lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. E vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Amém? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Que palavra, não é, irmãos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você é nascido de Deus? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém, Jesus. Nós vencemos o mundo, irmãos, através da nossa fé. E o que é? O que é a fé? Em Hebreus 11, nós conhecemos essa palavra. Ela nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque ficamos só no primeiro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é o firme fundamento. O que é fundamento, irmãos? Fundamento é base. Fundamento é a nossa sustentação. Um edifício se sustenta numa base. E a nossa sustentação, a sustentação do servo de Deus, do Filho de Deus, dos filhos de Deus, aqueles que creem, é a fé, é a base. Lá em Hebreus 11, 6, também nos diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, irmãos, é a sustentação para as coisas que se esperam e também a prova ou certeza das coisas que nós não vemos. Amém? As promessas de Deus nós cremos, mas nós não vemos. Nós cremos que elas existem, que elas são para nós, mas nós não vemos elas. Não vemos, né? A gente crê pela fé em Deus. Amém? Tudo é por fé. A fé é a certeza das realizações, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Das realizações eternas. Por fé nós cremos que a salvação vem para nós, porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Deus ele pensou em nós e criou, né? Pensou nesse plano perfeito. Jesus, ele morreu por mim e por você. Nós cremos. A fé é a certeza das promessas que Deus tem para mim e para você. A fé é a certeza das promessas. Nós cremos que Deus tem promessas. Deus diz na palavra dele que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E pela fé eu creio. Eu creio. Eu creio. A fé, irmãos, ela não vem de nós. Ela é dom de Deus. Vamos lá em Efésios 2, 8. O que a palavra de Deus diz? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós.
é dom de Deus. Amém? Isso não vem de nós, é dom de Deus. E ela ainda faz parte, a fé faz parte do fruto do Espírito. Vamos lá em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. A fé, ela não é alcançada por esforço físico ou mental. Ela tem sua sede no coração. Mas Deus, ele dá conforme a medida da fé, conforme ele repartiu a cada um. Vamos lá em Romanos, vamos entender. Romanos 12, 3. O que diz lá? Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a cada um. A fé verdadeira, o crer vem do coração. Como diz lá em Romanos 10, 10, irmãos. A gente precisa também passear pela palavra. A gente precisa conhecer a palavra. E a gente vai conhecer a palavra quando a gente lê a palavra. Então, quando eu falo para a gente ir na palavra e ler, é porque nós vamos testificando. E essa palavra, ela vai sendo conhecida por nós. Amém? Então, o que diz lá em Romanos 10, 10? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A fé que Deus nos concede, irmãos, ela é para a justiça, para a justificação do que crê. E com a boca confessamos. Ela testemunha o que Deus tem feito em nossas vidas. Ele nos dando a salvação, irmãos. Lá em Tiago 2,17, Tiago 2,17, diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. A fé sem obras, ela é morta. O que isso quer dizer, irmãos? Que os demônios, até os demônios, eles creem, eles estremecem quando ouvem o nome de Jesus. Quando ouvem, o nome de Jesus. A gente precisa seguir a fé. A gente precisa seguir no caminho, nessa nossa caminhada cristã. A nossa fé, ela deve ser seguida de atitudes que testificam, que justificam, que provam a nossa fé. Como o nosso comportamento, que ele foi transformado quando nós aceitamos a Cristo. Quando o nosso falar, que agora é diferente, a gente muda a nossa forma, de falar e o que falar. E Deus vai nos transformando. E isso tudo é pela fé. A gente busca o tempo todo parecer com Jesus. À medida que nós vamos lendo a palavra, que nós vamos aos cultos, que nós oramos, que nós estamos em comunhão, nós aprendemos e vamos modificando muitas coisas em nós. Eu sei que Deus já modificou muita coisa em vocês, como também em mim. Eu percebo isso claramente. Eu percebo isso claramente. Eu percebo isso em tudo na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Amém? A fé, irmãos, ela é viva. Ela vai nos transformando a cada dia. A cada dia.
Eu lembro, assim, de histórias que antes eu, às vezes, me sentia um pouco... eu não tinha a fé que hoje eu tenho. Às vezes, conversando com as minhas filhas, eu contando para elas algumas coisas, elas me trazendo as dificuldades. E é uma fé, é algo que eu sei que Deus, ele é poderoso, que Deus, ele é fiel, que Deus, ele trabalha para aqueles que neles creem, naqueles que nele esperam, para aqueles que trabalham. Ele trabalha para aqueles que nele creem. Amém? E é assim, eu creio nesse Deus e precisamos crer. A gente não vê, mas a gente sabe, a gente conhece, a gente experiencia. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, como é que nós adquirimos mais fé, irmãos? Lá em João, vamos lá. João 5:24. O que diz a palavra do Senhor? João 5:24. A palavra do Senhor nos diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouvir a palavra. Primeiro, ouvir a palavra. Romanos, vamos lá, Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então, quando nós ouvimos a palavra e cremos naquele que Deus nos enviou, nós entendemos o plano de salvação. Precisamos ouvir. Ouvir a palavra. E a fé vem pelo ouvir. E a gente crê. Crê nesse Deus maravilhoso. Que Ele opera tanto querer quanto efetuar. Que nós não estamos sozinhos vivenciando esse tempo. Que esse tempo está difícil para mim e para você, eu sei. Mas ainda que não tivesse pandemia, mas as lutas vêm também. As dificuldades vêm também. Mas nós precisamos crer que não estamos sós. Que maior é o Deus que nós servimos. Maior é o Deus que nós servimos, maior é o Deus que nós conhecemos. Ele é forte, poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Deus fiel, ele é Deus poderoso, ele é Deus forte, é Deus de maravilhas. Aleluias. E a gente só vai entendendo, e isso vai dentro de nós crescendo. Essa força, nos sentindo fortalecidos, não somos nós que somos fortes, mas é no Senhor. É no Senhor. É porque nós cremos que Ele habita em nós. E que essa força vem dEle. E tudo isso é pela fé, irmãos. Essa fé é a obediência, e a obediência, elas estão entrelaçadas. Com a fé vem a obediência. João afirma que a nossa vitória sobre o mundo, o que diz lá no versículo inicial? Que a fé, não é isso? O 1 João. Em 1 João 5:4, que é a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a fé que vence o mundo. Lá em Efésios 6:16,
6,16 diz assim, né? Nós conhecemos esses versículos, que é da armadura de Efésios 6. Paulo, ele nos diz que a fé, olha lá, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé é o escudo contra os dardos inflamados do maligno, nos protegendo dos ataques do inimigo. Então, a fé é o quê? É a defesa. A fé, ela nos protege. A ordem é resistir firmes na fé. Dos ataques, resistir firmes na fé. Resistir o quê? Dos ataques do mal que nos ronda, buscando o quê? Nos destruir. Nos fazer mal. Porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Destruir a nossa fé. Roubar a nossa fé, a nossa alegria. Amém? E é isso, irmãos. Nós precisamos crer. Crer. E o crer, ele só vai ser... a gente precisa entender que a fé é esse fundamento, é essa base. Precisamos entender que a fé, ela vem pelo ouvir. E que nós precisamos meditar, precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos entender que sem Ele nós nada podemos. Que somos sim, precisamos reconhecer que somos sim dependentes do Senhor. Que nós sozinhos a gente perde. Mas com o Senhor, Ele nos diz na palavra dEle que nós somos mais do que vencedores. Amém? O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele é maior que tudo. Ele é o Deus que Ele não perde batalhas, irmãos. Ele não perde batalhas. Nós precisamos crer. Nós precisamos pedir ao Senhor que aumente a cada dia a nossa fé. Mas não vem assim. Vem à medida que buscamos. Os irmãos, a cada dia, buscar a presença do Senhor. Buscar continuamente. Precisamos, é tempo de buscarmos. É tempo de nos relacionarmos com o Senhor. Os tempos não têm sido fáceis. Nós temos vivido os tempos difíceis. É a pandemia, são as nossas dificuldades, cada um tem a sua. Se não fosse a pandemia, ainda assim teríamos dificuldades, porque a palavra do Senhor diz isso, que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. A palavra do Senhor também nos diz que devemos ser corajosos. Não temas, porque Ele está conosco. A palavra do Senhor nos diz que ser corajoso, que o Senhor Ele é conosco. Lá em Josué. E como é que nós conhecemos? Quando nós ouvimos a palavra, quando nós firmamos no Senhor, quando nós buscamos nos relacionar com o Senhor. Assim nós vamos conhecendo. A fé vai aumentando e nós vamos crendo e vamos nos sentindo a cada dia mais fortalecidos no Senhor para continuar. Porque as lutas vêm, mas maior é o que está conosco. As dificuldades vêm, mas maior é o que está conosco. O que aquele servo de Eliseu, ele queria ver naquele momento? Vinha uma luta grande, mas Eliseu disse o quê? Maiores são os que estão conosco, não é? Maior é o que existia ali para proteger. E o servo dele queria ver. E o Senhor permitiu que ele visse. Nós não vemos,
mas nós cremos pela fé. E a fé vem quando nós ouvimos a palavra. A fé vem quando nós estamos conhecendo a palavra. E assim nós nos sentimos fortalecidos. Porque a força não vem de nós, a força vem do Senhor. Nós nada podemos sozinhos, irmãos, nada. Mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. E a palavra do Senhor nos diz, e é pela fé que nós cremos. Nós cremos que maior é Deus do que todas as coisas. Amém? Esse é o momento de nos defendermos, resistindo com fé em Deus, protegendo os nossos lares e a nós mesmos, pela fé, resistindo firmes na fé. A ordem é resistir firme na fé, irmão. Tá difícil? Ore. Tá difícil? Busca o Senhor. Tá difícil? Creia que maior é Deus, maior do que todas as coisas. A irmã Luciana, e não passa dificuldade não, é fácil falar. Irmãos, não. Mas a cada luta que vem, a gente chora, pede, conversa com os pastores, ora junto, busca um irmão, irmã em Cristo para poder conversar. Faz círculo de oração, vamos para a intercessão. Mas permanecemos firmes no Senhor. Porque a vitória vem, ela vem no nome de Jesus. E assim eu creio. Assim eu creio. Amém? A fé, ela nos dará vitória. Devemos buscá-la, pedindo ao Senhor que renove em nós a fé e que aperfeiçoe a cada dia. Amém? Que aperfeiçoe a cada dia em nós. Devemos amar a palavra de Deus, irmãos, e meditar nela todos os dias. Todos os dias. Porque é alimento. É alimento. À medida que assim nós fazemos, a nossa fé é acrescentada. E quando as investidas do inimigo vêm, surgirem, elas virem, nós estaremos protegidos pela fé, que é o nosso escudo. Como diz lá na palavra. Sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé. Vamos gravar isso, vamos entender isso e trazer para a nossa vida. Trazer para a nossa vida. Eu costumo dizer aos meus pacientes que nós precisamos proteger as nossas emoções. Não deixar, um escudo, não deixar, não aceitar tudo. Não trazer isso tudo como para a pessoa, mas filtrar. A palavra do Senhor nos diz que a fé é o escudo, que a gente precisa tomar o escudo da fé, porque a fé nos protege, a fé nos ajuda a resistir firmes no Senhor, contra os dardos inflamados do inimigo, contra o mal. Amém? E que possamos tomar posse da fé e que nós a busquemos para que as nossas vidas, os nossos lares, sejam protegidos das ciladas e das investidas do inimigo, irmãos. Em nome de Jesus. Nós cremos no Deus poderoso. Pela fé, nós não vemos, porque nós vivemos pelas circunstâncias. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Tem briga ali, tem situação ali, tá quebrando alguma coisa ali.
Mas Deus está no controle, porque Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. E nós acreditamos. Ainda que venham as lutas, maior é Deus. Eu tenho ensinado isso a minhas filhas. Maior é Deus. Ah, mas e se acontecer? Crê sem duvidar. Crê no Senhor. Crê que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, que nós queremos, porque Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Ele é o Deus poderoso. E eu tenho ensinado, vem as lutas, às vezes sente medo, maior é Deus. Maior é Deus. Tive medo? Tive. Me assusto às vezes? Sim. Mas eu corro logo para o colo do Pai e peço ajuda a Ele, porque só Ele pode me ajudar. Que aquilo que o homem, que é tão falível, falho quanto eu, limitado, não pode fazer, Ele pode. E Ele é maior que tudo. Que isso possa ficar guardado no teu coração, irmãos. E que no teu coração possa queimar por conhecer, por querer conhecer mais desse Deus poderoso. Esse Deus lindo que nos ama com amor incondicional, que é fiel a nós, fiel à palavra dele. Porque ele diz que ele é Deus Emanuel. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus que não nos abandona, que não desiste de nós. Mas só sabemos isso, só entendemos isso, irmãos, se nós buscarmos conhecer quem é esse Deus de maravilhas, quem é esse Deus forte, poderoso, que a partir de hoje nós nos posicionemos no Senhor. Nos posicionemos e tomamos posse desse escudo da fé, dessa fé inabalável que a nós aqui nos é proposto. Armadura de Efésios 6. Tomando sobretudo o escudo da fé. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, um pouquinho antes. Vamos lá no 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a palavra, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Não é só todos os dardos. Precisamos atentar a tudo que a palavra nos diz e tomar posse pela fé. Pela fé. Qual a sua dificuldade? Busque ao Senhor, porque Ele é maior. Busque a presença do Senhor. Busque conhecer o Deus que pensou em você desde antes do ventre da tua mãe. Ele sonhou com você. Você é único. E Deus pensou em você com muito amor. Que a cada dia você possa querer se achegar mais e mais à presença do Senhor. Que essa palavra tenha falado tão fortemente ao teu coração, como falou ao meu coração. E que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente. E que Ele encontre, que o Espírito Santo encontre guarida, que o Senhor encontre guarida no teu coração. Que Ele encontre em você coração disponível a obedecer e a ouvir a palavra dEle. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade. Amém.